Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã aqui na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias e entende qual o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para sabermos mais sobre o projeto Desempenho Agronômico de Novas Cultivares de Morangueiro no sul do Brasil. E para quem gosta de um moranguinho, este é o programa. Fica aí, porque nós vamos entender tudo sobre isso hoje. O convidado é o professor Léo Rufato, que inclusive já nos visitou aqui em um programa há algumas semanas. Ele é graduado em agronomia, tem mestrado e doutorado em fruticultura de clima temperado. Acertei, professor? Olha lá, hein? Isso mesmo. Com estágio doutorado sanduíche na Universidade de Bolonha. Inclusive foi neste programa, primeira vinda do professor aqui, que eu falei para você que doutorado sanduíche seria um termo normal, certo? Quem lembra aí? Bom, uma parte do doutorado feita fora da instituição de origem, né? Pode ser fora no mesmo país ou até fora no exterior, né? Em outro país. A maioria dos casos, inclusive, o professor foi para a Itália, então, fazer o seu doutorado sanduíche. O professor Rufato tem pós-doutorado na Cornell University. Ele atua no curso de agronomia e na pós-graduação em produção vegetal. O professor Léo Rufato tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fruticultura e vitivinicultura. Agora sim, vamos aos detalhes deste projeto, sobre o qual nós falamos hoje. O Brasil, por que falar em morango, né, morangueiro? O Brasil se destaca no mundo com a sua produção de alimentos e esse grande avanço, claro, exige novos produtos e modos de produção cada vez mais tecnológicos. Entre os pequenos frutos, o morango tem grande importância nessa produção. Ele é muito cultivado na agricultura familiar e tem recebido material genético dos Estados Unidos. Este projeto cria e avalia novos tipos de morangueiro pelo Programa de Melhoramento Genético do CAV-UDESC para a região sul do Brasil. Entre a criação e a avaliação completa de cada novo tipo de morangueiro, vejam, 7 anos. Isto é pesquisa, pessoal. Então, é muito importante que você, que acompanha o programa, veja, avalie o tempo de estudo, de testes, análises, refeitos, alguns estudos, alguns experimentos, até chegar num produto final. Olha quanto tempo, 7 anos no caso dos tipos de morango. Os novos genótipos ou variedades, né, de morangos tornam-se então opções de cultivo para os produtores frente a um mercado cada vez mais exigente em termos de qualidade e disponibilidade. Por que disponibilidade? Porque é sim muito boa a ideia de comer moranguinhos bonitos em todas as épocas do ano, né? Quem não gosta dessa ideia? Uma curiosidade é que, junto ao mirtilo e à framboesa, o morango está entre os pequenos frutos mais cultivados do Brasil, Argentina e Chile. Professor Léo Rufato, muito bem-vindo novamente ao programa. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, rádio ouvintes. É uma honra estar aqui presente mais uma vez, trazendo esse assunto tão amplo que é a cultura do morangueiro. Hoje, as maiores produções estão localizadas em Minas Gerais. E sempre foi assim, professor? Sim, Minas e São Paulo são os grandes focos de produção. A grande vantagem do sul do Brasil é produzir morango fora da época normal do mercado. Isso é uma grande vantagem, não é? Claro, porque nós conseguimos atender o mercado num valor melhor para o produtor. E nós temos aqui em Santa Catarina uma cidade que é chamada capital catarinense do morango, que é Rancho Queimado. Nós vamos falar sobre ela dentro do programa Melhoramento, uma coisa muito interessante sobre Rancho Queimado. Rancho Queimado, mas hoje certamente vamos falar nela ainda. Com certeza. Vamos andando aí. Professor, essa pesquisa começou quando? A pesquisa propriamente dita aqui dentro da universidade, ela começou em 2008 com a cultura do morangueiro. Nós tivemos vários trabalhos sendo desenvolvidos aqui de propagação, e com o andar do tempo vimos a necessidade de entrar dentro do programa de melhoramento da cultura.
É uma história bem interessante, porque esse programa nasceu com a vinda de um mestrando para cá, o Antônio Felipe Fagherazzi, que ele veio para cá e queria trabalhar com morangos. Nós não trabalhávamos ainda, e graças à vinda dele o projeto foi implantado. Nós começamos a trabalhar em parceria com uma instituição de pesquisa italiana que chama-se CREA, que é Conselho de Ricerca e Sperimentazione Agraria de Forlì. Então, todo o nosso banco genético que trabalhamos aqui, de introdução de materiais e melhoramento genético, está baseado em cultivares europeias. Nós falamos ali das cultivares americanas, né? As cultivares americanas dominam hoje, estavam dominando o mercado brasileiro de morangos, mas elas têm uma característica bem diferente daquelas que nós trabalhamos atualmente. Qual é? A cultivar americana, ela é produtiva. Ponto. O sabor dela é muito aquém do que nós trabalhamos das cultivares europeias. Com o passar do tempo, a gente verificou que o morango ele foi tendo forma, tamanho, cor e perdeu sabor. Pois olha, professor, eu como consumidora noto este movimento. Triste movimento para quem gosta de um moranguinho. Exatamente. Como os europeus, o consumidor europeu é um consumidor muito mais exigente, tem um paladar muito mais apurado em termos de frutas, os centros de melhoramentos na Europa passaram a trabalhar com sabor, os morangos doces. Que maravilha. E como eles têm uma pressão muito maior de cultivo sem uso de agroquímicos, os morangos de lá são resistentes às doenças, ou parcialmente resistentes às doenças. Sim. Os americanos, eles têm é livre o uso de agroquímicos, eles têm várias moléculas registradas, eles podem fumigar o solo. Fumigar? O que é fumigar o solo, professor? Fumigar o solo, você aplica um produto e mata tudo o que existe no solo. O solo passa a ser só um substrato. Para cultivo de morango, né, nos Estados Unidos, isso é permitido. Na Europa não é mais. Na Europa você não pode mais fumigar com produtos químicos. É como se o solo morresse? Você mata o solo. Nossa. Literalmente você mata as condições microbiológicas do solo. Ficam só as características químicas e físicas. E aí fica fácil você cultivar uma planta num substrato. Ela não interage com o ambiente. Aí você usa o adubo que você quer, você usa a água que você quer, não tem interação, sabe que a produção vai ser mais fácil, mas perde sabor. Sim, e enquanto isso as europeias têm todo um convívio com os micróbios, com isso mesmo. Todas as características ali. Dá para dizer que é uma comparação meio talvez distante, mas é como se fosse um ser humano mais preparado, com anticorpos melhores também, que resiste mais a uma gripe. Essa é a ideia. Ah, muito bom. Então nosso material genético está baseado numa maior resistência ambiental. Você resiste muito maior às pressões do ambiente, não sendo necessário tantas aplicações de agroquímicos quanto nas outras cultivares. Ah, sim. Então, como no projeto aqui, repito, para quem está na escuta, ligando agora o rádio, hoje estamos falando do projeto Desempenho Agronômico de Novas Cultivares de Morangueiro no sul do Brasil. O projeto cita o Brasil como um país que recebe muito material genético dos Estados Unidos, mas neste projeto especificamente, como disse o professor, nós temos aqui uma participação europeia a partir do aluno. Quando que foi a chegada desse mestrando? Foi em 2012, 2013. Uns 10 anos aí que nós temos essas variedades. Sim. Que maravilha. Então, privilégio aí de variedades com muito sabor, porque vem desse, provavelmente um doutorado sanduíche, alguma coisa assim que ele foi fazer. Ele começou com mestrado, ele fez uma visita lá, começou com mestrado, depois fez o doutorado sanduíche
E hoje ele trabalha no morango, trabalha numa empresa de morangos. Pronto, trouxe aí. Que bom que este rapaz, hoje doutor em morangos, posso dizer assim? É isso mesmo, doutor em morangos. Doutor em morangos nos trouxe essas variedades europeias. Falando em doutorado sanduíche, eu lembro da minha experiência nesse sentido há muitos anos, acho que em 2014, um pouquinho depois dele ter trazido, com cerejas europeias. Incrível a diferença das cerejas europeias. Podemos falar mais 40 minutos sobre isso. Nossa, professor, vamos ter que falar. Eu não gostava, confesso, uma curiosidade, né, pessoal? Estamos falando de morango. Eu não gostava de cereja, porque a minha experiência foi péssima até então. E aí eu fiquei impressionada. E todas as frutas, essa questão da dieta mediterrânea, né, que nós temos lá na Europa, essa naturalidade com que as pessoas têm o paladar desenvolvido, desde novinhos, de criança, então, com a introdução de frutos, os pequenos frutos. O professor hoje me corrigiu aqui, eu antes do programa, gente, estava aqui roteirizando, preparando as perguntas, os frutos pequenos, ele não, pequenos frutos. Então, veja, todo um cuidado de classificação, pessoal. Estamos falando de ciência, que está divertido, tem identificação com o nosso dia a dia, mas isso é também uma parte do rigor científico com que as coisas são tratadas nas pesquisas. Então, pequenos frutos, o moranguinho, pequeno fruto. Professor, essa pesquisa então começou há cerca de 10 anos, tem aí todo um processo entre desenvolver uma proposta de nova variedade de morango e isto chegar ao consumidor. Tem 7 anos, é isto, né? 7 anos de árduo trabalho. O que envolve, o que acontece ao longo desses 7 anos? O primeiro trabalho a primeira etapa desse projeto, ele começou com a importação de cultivares que eram plantadas na Itália. Nós trouxemos mais de 20 cultivares do sul da Itália. Seria mais ou menos que se adaptasse às nossas condições, em termos de temperatura e ambiente. Trouxemos algumas cultivares do norte da Itália também. Muitas cultivares não se adaptavam. Essas cultivares, elas entram oficialmente pelo Senargem, vai para Brasília, ficam 6 meses lá para serem enviadas para nós na cultura in vitro. Ela vem num frasco, uma plantinha dentro de um substrato de agar. Agar. Quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, o que é agar, professor? Agar é uma gelatina. Gelatina. Como se tivesse uma gelatina dentro de um frasco e a plantinha vem lá dentro. Sim. Olha, então esse cuidadinho aí para quem é ouvinte, né, nunca ouviu falar. Eu já tinha ouvido muito assim, superficialmente falar do agar. Então é a gelatina, certo? E essa planta fica 6 meses lá, vem para nós. Nós multiplicamos no laboratório na mesma gelatina. E começamos a fazer a multiplicação dessas plantas e iniciamos os primeiros testes. Esse foi o primeiro passo dessas cultivares. Essas cultivares, elas foram testadas em São Paulo, sul de Minas, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Uruguai e Chile. Então, essas cultivares foram testadas em todos esses locais e nesses testes nós conseguimos identificar 2 cultivares com potencial cultivo no Brasil. Isso depois de 7 anos. Olha, então 2020 mais ou menos que foram... 2019 foram lançadas as primeiras cultivares. Nós chamamos elas de Pirtinque e... A Pirtinque é a principal cultivar plantada dessa primeira leva de cultivares. Hoje, a cultivar Pirtinque, nós acreditamos que seja a principal cultivar de dia curto plantada no Brasil. Dia curto. Não sei se você lembra das nossas aulas de geografia. As nossas aulas de geografia. Sobre equinócio e solstício. Com certeza. Gosto muito dessa parte. Lembro bem. Então, o que acontece em dia 22 de dezembro? Nós entramos no verão. E o que acontece? Aí nós temos a maior proximidade
Diga lá, professor. Tecnicamente eu não vou saber. Nós temos o dia mais longo. Ah, o dia mais longo, com certeza. Isso mesmo. Então, a partir de 22 de dezembro, o dia começa a ficar mais curto. Ah, entendi. O dia curto, então, seria... Isso. E essa condição de dia curto é favorável à indução floral da planta. Que ela vai começar a produzir flores para produzir os morangos. Nos dias curtos? Nos dias curtos. Ah, certo. E quando o dia fica longo, ela não produz tantas flores. Então, ela produz flores até julho, agosto, setembro. Depois, quando o dia vai aumentando, a partir de quando que o dia começa a aumentar? Junho? Isso. Junho. Isso mesmo. A partir de 22 de junho, o dia começa a aumentar. Aí ela começa a diminuir a indução floral. E aí, produção de frutos. De frutos, começa a produzir frutos. Muito então, são dois grupos de cultivares, dias neutros e dias curtos. Essa cultivar Pertinco é a cultivar de dia curto. No Brasil, qual que é a diferença dela em relação às outras cultivadas? Essa é a grande questão. Sim. Ela foi um sucesso de plantio porque ela tem frutos graúdos, resistentes e saborosos. Tudo que a gente quer, professor. Tudo que o consumidor quer. Nós causamos um problema no mercado, porque o consumidor só queria aquele morango. E ele está sendo produzido normalmente agora, por exemplo. Sim. Onde que ele pode ser consumido, professor, hoje? Em qualquer lugar você pode procurar por ele, chamando o morango italiano. Morango italiano. Tô anotando aqui, gente. Anota aí, ó, morango italiano. Então, quando o consumidor for procurar pelo morango italiano e consumir a variedade Pertinque, nunca mais ele vai querer consumir um outro morango. Porque ele é extremamente doce, saboroso e crocante. Crocante. Ele tem uma crocância, quando você morde, uma firmeza de polpa maravilhosa. Que maravilha. Uma coisa que acontece, a gente olha assim uma fruta, qualquer fruto, bem desenvolvido, bonito, e a gente pensa assim, meu Deus, para chegar nisso, quanto agrotóxico será? No caso do morango italiano, não é por isto, é uma questão genética mesmo. Uma questão genética. Muito bom. Eu tenho uma sobrinha minha, quando ela vem nos visitar, ela pergunta o que o professor, o que o tio Léo coloca para esse morango ser tão grande. Muita tecnologia, muita pesquisa. Muita tecnologia, muita pesquisa, exatamente isso. Essa foi a primeira cultivar que nós lançamos. Esse ano nós tivemos material genético que foi selecionado aqui, porque o processo tradicional que nós fizemos de seleção é bem interessante. Nós pegamos a florzinha, polinizamos ela, cruzamos variedade A com variedade B, produz o fruto, nós tiramos as sementes. O consumidor deve saber que aqueles pontinhos que são ao redor do fruto são as sementes do morango. Nós tiramos aquelas sementinhas, elas passam na geladeira por 2 meses. Depois nós plantamos cada sementinha numa bandejinha, ela cresce. Nós plantamos essa mudinha lá no campo. Ela feita a primeira avaliação, a primeira seleção de material. No segundo ano nós multiplicamos essa planta, plantamos em uma escala maior. No terceiro ano, uma escala um pouco maior. No quarto ano nós distribuímos esse material para os parceiros em todo o Brasil. Minas, São Paulo, Espírito Santo, Brasília, todo o pessoal recebe esse material mais avançado, se for bom, né? E ele é avaliado 1 ano, 2 anos, 3 anos, até nós termos certeza que esse material é bom. Nós saímos de 1.200 plantas por ano, às vezes para selecionar 4 plantas. De 1.200, 4? 4. Como assim? Nós tiramos 1.200 sementes. Sim. Dessas 1.200 sementes, elas produzem 1.200 plantas, mas somente 4 vão ter interesse comercial. Nossa, professor. Todas as outras são descartadas. É muita diferença. E aí, a partir destas 4, que são as maravilhosas aí... Que poderão ser as maravilhosas. Poderão ser. Ainda vai haver... Como é que é a próxima fase? A próxima fase é o produtor que vai dizer para nós se ela é boa ou ela é ruim. Entendo, porque dali vai sair um novo morango, novas sementes das tais... Não, depois ela não vai feita mais sementes. Aham. Depois ela é feita por propagação vegetativa. Ela é feita por propagação vegetativa. Como é que funciona essa propagação? Nós usamos um negócio chamado estolão.
Estolão. Estolão. É um pedacinho da planta que nós colocamos na terra, ela enraiza e produz uma nova planta. É tipo como se fosse uma muda? Não muda. Ó, estolão. Gente, usem esse termo aí, ó, no dia a dia. Eu vou fazer um estolão desta planta, uma muda. Uma muda dessa planta a partir do estolão. Olha, tá. E posteriormente, depois que ela passa pela fase da semente, ela passa uma vez só por fase da semente. Sim. A gente fala de propagação sexuada. Sim. Por causa da sementinha Isso. em si, claro. Depois ela somente é multiplicada assexuada. Pela muda. Pela muda. Ou propagação vegetativa. Mais rápido, imagino, não é, Sim, professor? você mantém a característica genética dela. Nós fizemos um clone da planta mãe. Entendi. É muito mais seguro, Muito digamos mais seguro assim. para você manter as características genéticas. Mas digamos que a fase mais difícil para selecioná-las é a das sementinhas mesmo. Exatamente. Essa das 1.200 para 4, fiquei impressionada. Ó, você que está aí ouvindo este programa, veja bem, é muita luta até chegar uma variedade plena de uma fruta para encarar um mercado consumidor. Você que está eventualmente ligando o rádio agora, eu vou repetir aqui, o nosso tema de hoje é o projeto Desempenho Agronômico de Novas Cultivares de Morangueiro, no sul do Brasil. Estou com o professor Dr. Léo Rufato, professor daqui do CAV, do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC. Ele já nos contou aí sobre como essa variante, essas variedades italianas maravilhosas, morango italiano, procure aí no mercado. Você que gosta de um morango, é a melhor variedade que nós temos hoje, é a melhor. São as melhores. São as melhores. Morango italiano, hein, gente? Uma curiosidade, então, este morango, ele é muito vermelhinho, saboroso, cheiroso, e ele não é tão vulnerável, não fica assim com aquela partezinha amassada com facilidade, porque é mofo, é uma coisa bem comum nos morangos. Como é que é o comportamento desses morangos? Bom, para você ter uma ideia, essa variedade Pirtinque, normalmente os morangos eles têm 7 dias de vida útil dentro da bandeja. O produtor colhe o morango na bandeja que o consumidor vai comer. Ele corre quanto tempo? Sim. Ele vai ter que sair lá da propriedade do sul de Minas Gerais, embarcar num carro, uma caminhonete, ser transportado para o centro de distribuição um dia, ser transportado para o centro de consumo 2 dias. Ele vai ter mais 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter 4 dias disponível para o consumidor comer ele. E aí chega em casa, bota na geladeira, já tá feio. Já tá feio. Que pena. A nossa variedade, os produtores estavam deixando até 12 dias. Uns falavam até 14 dias. Porque o morango, quando ele é consumido assim para longas distâncias, eles colhem com 60% de cor vermelha. Ele é mais verde, tem 40% de verde e 60% de cor vermelha. O nosso morango, a gente recomenda colher ele com 90% de cor vermelha, que ele mantém as características de 7 a 10 dias de bandeja. Que maravilha! Já estou aqui, ó, imaginando meu morango italiano que eu vou procurar aqui em Lages e região. É fácil de encontrar? Nós vamos falar de produção de plantas. Então nós temos vários produtores aqui que estão plantando os nossos morangos. Temos o tradicional Pilate, que é aqui próximo de Lages, que tem os nossos morangos. Temos produtores em Rancho Queimado, que tem os nossos morangos. Nós temos produtores em Campo Belo, que tem os nossos morangos. Nós temos produtores em Curitibanos, que plantam os nossos morangos. Atualmente, nós estamos com 14 viveiros credenciados a produzir os nossos morangos. Eu chamo dos nossos morangos porque nós falamos só da Pirtinque. Eu tenho mais coisa para falar para você. Conta aí, professor. Fiquei curiosa. Então, nós falamos de cultivares. O ano passado, nós lançamos mais 4 cultivares. Em 2022. Em 2022. Onde que são esses cultivares, professor? Nós temos a Alpina 10. Aliás, onde não? Quais? Quais? Alpina 10. Alpina 10, que é o morango de dia neutro. Temos a Bela Linda. Temos a Randoce
E temos a Chiara. Chiara. São 4 novas variedades da Udesc que entraram no mercado esse ano. E elas estão por aí. Estão por aí, plantadas no Brasil inteiro. Inclusive, nós fechamos um convênio com o Chile. O Chile está plantando os morangos da Udesc e vai vender mudas em toda a América do Sul. Que maravilha. Você tem ideia de quantas mudas a Udesc vende por ano? Gostaria de saber, por favor, nos conte. Mais ou menos, o que você imagina hoje no mercado? Depois dessas 1.200 para 4 selecionadas, eu fiquei um pouco receosa em chutar um número, professor. Vai lá, tenta. Nem imagino. Milhares. Centenas de milhares? Nós vendemos por ano, de uma variedade, 5 milhões de plantas. Nossa, errei. Longe. 5 milhões de plantas que saem do CAV todo ano, professor? Todo ano. Para esses diferentes pontos. Para o Brasil inteiro. Não necessariamente nós produzimos as plantas. O material genético sai daqui. Nós mandamos o material genético para São Paulo, para uma fábrica de plantas. A empresa chama-se Agromilora. Eles produzem as matrizes. E essas matrizes são comercializadas para os 14 viveiros licenciados da Udesc. 14 viveiros. Em todo o território nacional. Eles estão, o senhor falou em Minas, São Paulo... Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e é isso. Brasília, o senhor falou em Brasília. Ele só tem cultivo. Ah, entendi. A venda do produto em si... A muda, ela é produzida por esses 14 viveiristas. Então, de uma cultivar, você imagina, 5 milhões de mudas não é pouco. Nossa, é muita coisa. Nós temos uma nova cultivar, que é a Alpina 10, que nós batemos o recorde nacional de produção por planta. Quanto você imagina que produz uma planta de morango? Vamos lá, nós estamos fazendo um teste agronômico, uma prova aqui. Professor, eu que não sou da área, sou uma curiosa, jornalista, ele é bom perguntador. Mas eu, frente a esses 5 milhões, aí eu diria mais. Não, uma plantinha. Uma planta. Ah, não. Uma plantinha. Quantos quilos de morango produz uma planta? Nossa, professor, o senhor vai me fazer passar vergonha aqui. É melhor o senhor dizer. Uma planta de morango, ela normalmente produz de 800 gramas a 1 quilo. Uma planta ao longo da sua vida? Ao longo da sua vida. O seu ciclo pode durar 1 ano, ou às vezes ela é levada a 2 anos para chegar nesse 1 quilo. Olha, saudávelzinha. Saudável. Bem ali. Com a cultivar Alpina 10, nós tivemos registros do Chile, de Brasília e de São Paulo, dessa planta produzir 2 quilos por planta. Neste 1 ano? Nesse 1 ano. Olha, com essa característica do moranguinho vermelhinho, graudinho. Com todas as características desejadas de qualidade de fruta. E esta Alpina 10 está produzindo morangos que chegam, que estão em Lages também, né, professor? Eu fico curiosa porque me interessa como consumidora. A Bela Linda está aqui. Está aqui. A Bela Linda, ela é uma planta que produz frutos perfeitos. Nós chamamos o morango perfeito pela forma característica do morango. Sabe aqueles stickers que você compra, aqueles adesivos que tem o morango desenhado? Sim. Essa é a forma da Bela Linda. É uma cultivar de dia curto também, que ela produz frutos um pouco menores, mas lindos, maravilhosos. Para decoração, para padronização, são frutos todos iguais. Nossa! Por isso nós selecionamos ele. Não sei porque associei, nada a ver, mas para mim tudo a ver. Eu associei um belo colar de pérolas, todas aquelas pérolas iguais. Uniformes. Que interessante, professor. Randoce. Randoce, me explica, já falamos da Alpina 10, a Bela Linda e a Randoce, como é que é? A Randoce, o nome é bem sugestivo, porque foi um projeto em parceria com a Prefeitura de Rancho Queimado. Ah, Randoce, claro. Então, é por isso que ela se chama Randoce. Ran de Rancho Queimado, claro. E doce pela característica dela ser super doce. Então ela é uma variedade super doce, a Randoce. Também produtiva, produz frutos uniformes, chega a 800, 1 kg por planta, mas é
diferenciar o seu sabor. Cada uma tem uma característica especial. Cada uma tem uma característica especial. Interessante. Bom, frente à Alpina 10, a Bela Linda e a Randôcia, aí eu fiquei pensando naquela primeira variedade que é a Pertinque. A Pertinque, ela tem o mérito de ter sido a pioneira, não é, professor? Exatamente. E ainda ela é o morango mais plantado nosso atualmente. E a Chiara? A Chiara, ela vai ser lançada oficialmente agora. Nós estamos tendo a liberação do Ministério da Agricultura. Em função, nós tivemos dificuldade do nome. Existia já um registro do nome inicial que nós falamos. Então, é um morango também produtivo. Ele é frutos medianos a grandes, também com uma necessidade interessante. Ela necessita pouco adubo. Ela precisa menos adubo do que as demais, porque é uma planta mais vigorosa. Ela é mais forte ainda do que as outras. Essa cultivar nossa, a Pertinque, o pessoal da agricultura orgânica gosta muito dela, porque ela não precisa tanto adubo quanto as demais. Sim, a Pertinque. E a Chiara? A Chiara vai entrar na mesma linha. Também. É uma filha de Pertinque. Ah, mas elas todas têm alguma relação com a Pertinque ou não? Só a Chiara? A Chiara sim, as demais não. Estou vendo esses morangos. O senhor descreveu tão bem que estou vendo esses morangos. Bom, o morango, falamos antes aqui, faz parte da agricultura familiar, não é? O projeto, como o professor falou, tem parcerias aí, 14 pontos em que... 14 viveristas credenciados. Viveristas credenciados. São parceiros, digamos assim, sim, que estão cultivando essas variedades de morango criadas aqui na UDESC. Gente, do CAV para o Brasil e o mundo, por que não dizer assim? Estamos na América do Sul, não é verdade? Exatamente. Hoje você tem todo o potencial das variedades da universidade chamando a atenção de empresas ao redor do mundo. Então, empresas como algumas empresas chilenas que querem vender as nossas plantas para o Peru, para a Colômbia, para a Argentina. Eles querem comercializar o nosso material genético. Sim. Falamos antes aqui, eu gostaria até de expandir esse assunto. Claro, antes do programa, né, pessoal, eu comentava, vamos falar de financiamento, de geração de renda, por que não de fundos? Porque a universidade, falamos antes aqui, a universidade pública, de qualidade, ela recebe, sim, muito recurso. Para iniciar essas pesquisas tem que ter um impulso um aporte financeiro interessante. Falamos aí dos doutorados sanduíches, são feitos com bolsa. Mas depois que esse produto chega no patamar que o professor comenta aqui conosco, a Alpina 10, a Pertinque, a Bela Linda, a Randôcia e a Chiara, eles revertem também em fundos para a universidade. Como é que funciona isso, professor? Nós tivemos muito aporte de projetos de pesquisa de agências fomentadoras, como CNPq, CAPES, FAPESC, entre outras agências, deram impulso inicial para esse projeto. Hoje, nosso grupo é o grupo que mais arrecada royalties dentro da universidade. Olha só. Então, esse material, cada plantinha comercializada, é separado um percentual que volta para a universidade. E esse percentual, uma parte fica para a universidade, uma parte fica para o departamento, uma parte fica para o centro e uma parte retorna para o projeto para ser aplicado no desenvolvimento desse projeto. Dentro da universidade, hoje, nós temos os maiores recursos oriundos de royalties de cultivares ou de qualquer outro material produzido pela universidade. Tudo isso começou há cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. Estamos nos encaminhando aqui, passou rápido. Falando em moranguinho, coisa boa, hein? Já estou aqui, pensando na próxima ida ao mercado. Vou ficar de olho nas variedades italianas. E essas próximas fases, professor, o projeto deve seguir até quando? O que vem por aí? Ad infinito. Ele é permanente. Claro, porque novas variedades podem surgir ao longo do tempo. Sim, nós fechamos o convênio com uma outra empresa para trabalhar em parceria de introdução de outras variedades para conseguir disponibilizar isso para o mercado. Porque qual é o nosso foco? O nosso foco é o produtor. O produtor, com acesso ao material genético americano, não é um material genético adaptado a todas as condições de clima e solo brasileiro. Nós queremos trazer o diferencial.
O diferencial são morangos mais doces, mais produtivos e adaptados a microclimas brasileiros. Sim. Porque nós não podemos ter 1 ou 2 ou 3 cultivares plantados no Brasil. Nós precisamos 10, 15, 20 cultivares para que atenda melhor a condição do produtor. Sim. Ele consiga produzir satisfatoriamente em termos de rentabilidade, em termos de lucro para ele, para que ele consiga ficar na propriedade. É isso que nós pensamos, é isso que nós queremos. O resto é consequência. É interessante porque é um projeto, claro, focando na questão genética das plantas, mas tem esse fundo, esse lastro que é uma preocupação social que o professor manifesta aqui. Eu notei isso tanto na primeira entrevista, o senhor falava dos produtores, de manter essas famílias na origem, no negócio da família, né, e permiti-los ter aí uma vida digna e também com sonhos e perspectivas, e mais uma vez o morango proporcionando isso, então. Carla, eu penso assim, o agricultor ele tem que deixar de ser colono. O agricultor ele tem que ser profissional. O profissional passa por modernização das características de produção dele, ter acesso à tecnologia, ter acesso a máquinas, ter acesso a conforto. Conforto eu digo, uma máquina para tirar leite, uma máquina para colher a fruta, uma máquina para preparar o solo. Ninguém vive na época das cavernas. Eu preciso de tecnologia no campo. Eu preciso fazer essa tecnologia chegar no campo. Eu preciso ter acesso a que o europeu tem de tecnologia, ao que o americano tem de tecnologia, o que o asiático tem de tecnologia. Sim. Só assim eu vou conseguir dar tranquilidade e conforto para esse agricultor. Nós que estamos numa universidade pública, nós temos que prestar contas à sociedade. Essa prestação de contas na sociedade é tudo que nós geramos aqui de tecnologia, de conhecimento, tem que ser aberto e tem que ser oferecido ao produtor. Sim. Os royalties, o pessoal nos critica, mas por que você não deixa seus cultivares livres? Porque se nós deixarmos seus cultivares livres, o programa morre. Não seguem as pesquisas e não se descobrem novas variedades. Não, é uma quantidade pequena de recursos que entra que consegue manter esse programa ativo. Se esse programa morrer, nós vamos ficar reféns de material genético externo de outros cultivares de grandes grupos. E com muita probabilidade vindos dos Estados Unidos. Exatamente. Tá certo. E o professor detalhou aqui a diferença também, mas em linhas gerais é esta, não é, professor? Me corrija se eu estiver errada. As variedades, as cultivares que vêm de Estados Unidos, elas são feitas prevendo o uso de muito agrotóxico. Todos os produtos necessários vão ser adicionados ali. Exatamente. E as europeias, elas são geneticamente preparadas ou selecionadas para resistirem às intempéries. Eu brinco sempre, é a mesma coisa uma criança criada no interior ou uma criança criada na cidade. Sim. Quem enfrenta melhor as intempéries? A criança criada no interior ou aqui foi exposta aí a fatores. Eu lembro agora que não tem a ver, claro, com o tema, mas eu e muitas pessoas que eu conheço fomos criados com muitos bichos ao redor. E hoje a gente ouve muito assim, a grávida está se desfazendo dos seus bichinhos. Por quê? Não é verdade? Com todo o cuidado de vermifugação. Não tem porquê a criança nasce, além de ter uma consciência ambiental, uma noção do quanto aquele bichinho merece cuidado, ela também é mais resistente. Assim a planta, não é, professor? Submetida aí às condições de tempo, com o devido controle. Isso mesmo, nós queremos selecionar materiais que sejam mais resistentes em relação ao clima, em relação ao solo, para que o produtor não precise ter uma carga tão grande de agroquímicos, uma carga tão grande de produtos para conseguir produzir a planta. Pensando sempre na saúde dele. Sim, e também na do consumidor final. Professor, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas, e muito obrigada por vir aqui compartilhar conosco, com o nosso ouvinte. Lembrando sempre que essa pesquisa é em parceria, no grupo que nós temos com a professora Aike, a professora Mauri e todo um grupo de pesquisa da fruticultura. Hoje nós somos mais de 50 pessoas dentro do grupo. Eu acredito que seja o grupo maior da universidade.
nós conseguimos aprovar uma quantidade muito grande de projetos, de recursos que entram na universidade. Nós estamos sempre em primeiro lugar do grupo da universidade que mais coloca dinheiro externo aqui dentro. Olha lá, então é pesquisa de peso. Parabéns e muito sucesso neste projeto que é contínuo. Eu vou deixar aqui, que eu já tinha anotado, me corrija se eu estiver errada, fruticultura@cave.udesc.br é o contato. Isso né? mesmo. Você aí que está na escuta, é um produtor em potencial destes morangos maravilhosos, conhece alguém que possa se interessar, quer saber mais sobre como é este processo para você se tornar um produtor parceiro dessas variedades, escreva aí para este e-mail todos os detalhes aqui junto ao grupo do CAVE aqui da UDESC, fruticultura@cave.udesc.br, fruticultura@cave.udesc.br. Muito obrigada ao professor e obrigada a você também que esteve aí na escuta neste programa Minuto da Pesquisa, que hoje trouxe o projeto Desempenho Agronômico de Novas Cultivares de Morangueiro no sul do Brasil. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.